Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mika de novo. Nada de novo sob o sol, sumida depois de longos tempos, mas vocês sabem que eu não posto avisos, eu não posto comunicados e eu não vou repetir eles de mais de uma vez, porque eu sou contra a poluição midiática, eu sou contra o flood de mensagens, tá, gente? Eu sou realmente contra. Só pra resumir aqui, eu terminei o meu TCC, né, amém? E aí, depois que eu apresentei, agora eu tenho um pouquinho mais de reserva de tempo, espaço e energia pra postar conteúdos e estudar também. Inclusive, hoje eu queria trazer um vídeo mais útil porque é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, um dos conteúdos mais velhos que eu queria trazer nesse canal, mas eu nunca consegui. E que eu acho que é uma pauta bastante atual, principalmente relativo ao momento que a gente está vivendo, sabe? É uma coisa que, assim, a gente não é só tratado dentro da espiritualidade. Vocês sabem que aqui eu não falo só coisas relacionadas à espiritualidade, apesar desse ser o foco central e final de todas as coisas. Mas tem muitas coisas que a gente já fala, que no caso aqui é sobre as distrações do mundo, as distrações do nosso dia a dia, que a gente sempre está falando, a gente sabe que a gente está em um contexto social imagético, um contexto social extremamente fútil ou artificial, de imediatismo e um monte de coisas, só que não importa o quanto as pessoas, e nós mesmos falamos disso, nós somos eternamente hipócritas e nós mesmos somos acometidos por esses males. Então o que acontece? A gente tá toda hora promovendo conscientização em cima disso, só que nós mesmos, se pensarmos bem e nos analisarmos, não somos conscientes em nossas vidas. O qual eu não te julgarei por isso, porque eu também fui vítima disso, inclusive, principalmente quando eu era mais jovem, eu tive muitos vícios, que também são parte do que acontece quando você já está em um estado de espírito extremamente sequelado e você não resolve aquilo. Então é óbvio que é fácil você pegar as distrações que são ofertadas aí no mundo e utilizar isso como um tapa-buraco dos seus problemas. Só que mesmo assim, dentro, quando a gente já começa a se espiritualizar e tentar se desenvolver e tudo mais, isso não significa que você vai se tornar imune a esse tipo de coisa. E isso é uma das coisas que eu queria trazer no canal, porque eu acho que, espiritualmente falando, eu acho que a gente sempre tá falando muito dos outros, né? Tipo, é a massa coletiva, é a massa inconsciente, os outros, com pessoas que estão em uma consciência inferior, e a gente nunca acha que somos essas pessoas, ou que nós não somos parecidas com elas. Mesmo quando, obviamente, estamos todos, por algum motivo, no mesmo orbe, no mesmo planeta, vivendo os mesmos tipos de dificuldades. Então, assim, é realmente um exercício assim de sombra, mas também um exercício aqui de consciência que eu queria trazer, né? Quais são essas distrações e como elas estão aí no meio do nosso caminho. Bom, gente, a minha mente, essa questão, dos sinais e um dos sintomas que a gente tá percebendo muito é que a gente não consegue ter uma linha de raciocínio completa. Eu, particularmente, como eu já tenho TDAH, eu não tenho um raciocínio linear. Na verdade, a minha mente é muito bagunçada e caótica, é por isso mesmo que eu medito. Mas você vai ver que, mesmo as pessoas mais organizadas internamente, você vai perceber que a gente não está conseguindo ser muito concentrado ou prestar muita atenção nas coisas que a gente está fazendo. E aí, quando você vê, você já está ali se consumindo em um hábito nocivo para si mesmo ou fazendo uma coisa totalmente fora do seu controle, ou seja, vivendo no piloto automático. Isso é o caminho que a gente vai seguindo, que vai nos levando para muitos desvios encarnatórios, sabe? Muitos desvios de caráter e muitos desvios da nossa própria essência. Ou seja, aquilo que a gente realmente acredita, os nossos princípios, aquilo que a gente quer melhorar para nossa vida, sempre vai existir adversidades, mas eu acho que hoje um dos maiores sinais é o quanto a gente se distrai, sabe? E parece inofensivo, essa é a pior parte, sabe? Porque quando é uma coisa óbvia, por exemplo, violência ou guerra, para pessoas que obviamente já adquiriram um pouquinho mais de maturidade espiritual, ver a violência, ver o narcisismo, ver a patologia humana expressa é muito fácil, quando ela é, obviamente, ativa.
né? Ela fielmente reproduz aquilo que ela é. Agora, o problema das distrações é que elas aparentam ser inofensivas, elas aparentam ser pouca coisa. Até um dia você se imergir tanto dentro delas que você, só depois de muita ruptura, você percebe o quanto aquilo fazia mal. E às vezes são coisas que já são tão normalizadas, são coisas que são tão... Assim, coisas que da cultura mesmo, que a gente fala, não, isso é normal, que a gente não faz questão de questionar. E aí a gente não percebe que aquilo é um desperdício de energia vital, né? E quando você não tem vitalidade, você não tem força para superar seus obstáculos, você não tem luz dentro de si para ver aquilo que realmente é bom para você ou não, e você perde a noção daquilo que é suficiente para você ou não. Quando você se acostuma a viver a vida e se alimentar simplesmente, puramente de distrações para você continuar tendo energia, o que acontece com muitas dessas pessoas é que elas começam a entrar em um estado de personalidade, um estado de comportamento, mesmo energético, você consegue ver isso, em que elas param de ser quem elas realmente são. Isso até é um caso muito extremo. Vou colocar um caso extremo. Uma pessoa, por exemplo, que tem vícios narcóticos, né? Você vê claramente que ela não está mais dentro dela mesma. Só que a gente não percebe que nós mesmos também fazemos isso com a gente, né? Só que em pequenas doses. E a gente vai se matando dolorosamente aos poucos. Vocês sabem disso, que pareço que eu sempre falo de um jeito muito destrutivo, mas é sério, gente. Porque a gente realmente não percebe o quanto isso é importante, sabe? Por exemplo, a gente vai fazer uma coisa que a gente acha que é descansar, e isso também serve de exercício pra gente desconstruir coisas que nós convimos socialmente, sei lá, culturalmente, que é descanso. Você pega um tempo para descansar, um tempo de lazer, sextou, sexta-feira, fim de semana, o que as pessoas vão fazer, né? Principalmente na nossa cultura brasileira. A gente vai gastar mais energia, na verdade, e a gente não acha que é esse o caso. Temos, obviamente, diferenças, pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas, pessoas que recebem e se recuperam de uma certa forma diferente dos outros, mas é um fato. Nosso estilo de descanso muitas vezes não nos permite descansar de verdade. Então as pessoas vão lá ouvir música, vão lá e assistir TV, vão lá assistir séries, maratonar Netflix, tomar mais café. Não sei, gente. As pessoas querem descansar, vão fumar um cigarro. E eu não tô falando pra julgar, em fato, objetivamente, esses hábitos, tá? O que eu tô falando muitos dos hábitos e das coisas que nós fazemos como forma de descanso não são descanso. Em fato, elas gastam mais a nossa energia vital do que ganham. Então, isso é um dos primeiros problemas da distração que eu vejo muito e que hoje em dia tá escalando para coisas ainda maiores, né? Já começa... Porque, na verdade, o que a gente está procurando subconscientemente, isso é um sinal que você tem que ver se isso não está relacionado a alguma perda, alguma depressão de espírito, que na verdade, subconscientemente, você não está buscando verdadeiramente se recuperar, ou seja, um ato de autoestima. O que, na verdade, você está procurando é o que eu falei no começo do vídeo, é tapar um buraco de um vazio que existe dentro de você. E como a gente tem a gente está acostumado, aí que entra a questão, a gente está em um mundo em que os males estão sendo expressos de formas implícitas, através dessas coisas inofensivas, que são as distrações, você fica acostumado ao excesso de dopamina, né? Você fica acostumado ao excesso de coisa, o imediatismo. E isso é muito engraçado de perceber, porque... A gente, na verdade, construiu todas essas coisas que a gente tem hoje, eu imagino, pensando positivamente, em prol do conforto, em prol da segurança, em prol, em fato, do bem-estar, né? Só que com isso vem um sintoma negativo, que é o quê? O ser humano para de fazer esforço.
Só que tem um certo tipo de esforço que é necessário pra gente continuar, inclusive, se sentindo vivo. E aí as coisas que são proporcionadas pra gente como forma de descanso hoje, não faz a gente se sentir vivo, né? Continua nos agindo como zumbis, ou nos fazendo de mortos, parecendo que a gente tá fazendo uma coisa que tem vida. Eu não sei se isso faz sentido. Eu espero que sim. E aí eu percebi muito isso, que a gente anda trocando o estado de graça, ou talvez nem muitos de nós, muitas das pessoas hoje não saibam nem o que é esse estado de graça, e trocando pelo estado de prazer. E aí quando você espiritualmente vai acessando outros canais e outras formas de sentir, de ser, você vai percebendo a diferença. Principalmente se você foi desenvolver, por exemplo, como eu, que precisava muito, a ligação entre o corpo e a mente. E aí você começa a perceber quais tipos de sentimentos são realmente genuínos ou não, quais tipos de energias verdadeiramente estão te nutrindo ou não. E sem contar que tem um monte de outras distrações que a gente subestima muito, como por exemplo, que a gente não percebe mesmo, que é, por exemplo, pode não ser uma coisa física que você está fazendo, mas um ato, mas, por exemplo, rebobinar coisas do passado, né? Ou ficar rebobinando a mesma coisa dentro da sua mente. Hoje, os processos mentais são as coisas que assim, mais estão precisando de cura nas pessoas. Pensar, dependendo da natureza do seu pensamento, é pior ainda, né? Porque o pensamento ele fica ligado ao corpo emocional. Aí o corpo emocional já liga ao corpo energético, né? E aí isso já começa a criar um psicossoma estranho dentro de você. Então, tomar cuidado com o tipo de natureza dos nossos pensamentos é também tomar cuidado com o quanto a gente se desvitaliza, porque as pessoas às vezes não percebem isso. Você tem uma suspeita de que algo não está te fazendo bem, de fato. E que aquilo está fazendo você ficar mais cansado espiritualmente, energeticamente. Você vai fazer aquela coisa de novo e você vai ficar fazendo aquela mesma coisa por um longo período de tempo, independente de quanto tempo você precisa. Isso é uma coisa subjetiva. 5 dias, 3 horas, o dia inteiro, independente disso. Faça aquilo por um longo período de tempo. E aí, depois que isso acabar, provavelmente, se isso já é um hábito que está fincado na sua rotina, vai ser difícil você sair. Então, sei lá, faça qualquer coisa que dê um choque. Qualquer coisa que dê um choque. Seja um alarme, ou sei lá, pede para um amigo te amarrar, não sei, gente. Mas faz alguma coisa, porque às vezes você não vai entrar nesse exercício e sair do jeito que você queria. Você precisa ter muita, mas muita resiliência mental mesmo para você fazer esse tipo de coisa, tá? Principalmente se a gente tá falando de uma distração que você tem que já se tornou um vício. Mas voltando. O que você vai fazer? Você vai fazer isso por um longo período de tempo. E aí depois que passar esse longo período de tempo, você vai ter que provavelmente fazer alguma ação para romper bruscamente com aquilo. E aí esse é o primeiro sinal, primeiro positivo. Se você teve que fazer uma ação que você teve que romper muito bruscamente para aquilo parar de acontecer, é como se aquilo já tivesse se tornado um loop. Então isso é um sinal de que aquilo se tornou uma distração e um potencial desvitalizador da sua vida muito grande. Segundo, se você sentiu que você ficou muito cansado, meio desnorteado. Isso acontece muito, muito quando você tem um vício, gente. Eu tinha vício, por exemplo, quando eu tinha uns 11, 12 anos. Vício em rede social mesmo, né? Na época do Facebook, quando ele não era tão zoado como antes. Mesmo assim, eu tinha o vício, eu ficava o dia inteiro lá no Facebook. Eu também, né? Enfim. E eu lembro que eu ficava, tipo, às vezes no quarto, sozinha, isolada, o dia inteiro, só fazendo esse movimento aqui, deitada. E aí, quando chegava a noite, eu não percebia que, tipo, o tempo tinha mudado, que o horário já era outro, que eu não tinha comido. Eu sentia como se meu corpo tivesse ficado pesado, sabe? Então, se você tem muito essas sensações, sabe? De você ficar meio desnorteado no tempo, de você sentir que o tempo passou, mas você ficou no mesmo lugar, você não estar presente no momento, você sentir muito pesado, que você... É quase como se fosse um tipo de ressaca, sabe? Tipo, você volta pra vida real, você fala, nossa, eu passei todo esse tempo fazendo isso, ou meu Deus, o que eu estava fazendo? Né? Se você tem muito essa sensação de que tipo, você perdeu de si mesmo, sentimento de loop, ou seja, o ciclo vicioso, você sente uma ansiedade
logo depois de terminar aquilo. Ou sente um sentimento, você sai daquilo com um sentimento de euforia, mas é diferente da alegria, aquele sentimento de felicidade, que é o quê? A plenitude, né? A plenitude do ser, que você fala, ok, estou satisfeito. E você continua a sua vida. Não, a euforia, ela te aprisiona. A euforia é muito parecida com aquela alegria que ela extrapola dos limites e você quer continuar repetindo aquela mesma história, aquele mesmo sentimento. Isso acontece, por exemplo, pessoas que têm vícios em, como a gente fala de maladaptive dreaming, né, que é a pessoa que fica sonhando o dia inteiro, imaginando situações hipotéticas na cabeça dela. Ou então que fica ouvindo uma mesma música o tempo inteiro. E aí ela fica tentando se alimentar com aquela energia eufórica. Às vezes nem precisa ser necessariamente uma música felizinha, mas às vezes é uma música melancólica, às vezes é uma música deprimente. E aí ela quer ficar se alimentando daquela energia. Aquilo tá para o seu conhecimento, aquilo está desgastando mais sua energia, tá? Outras coisas também, você fica com aquele sentimento de total desconexão do mundo, ou das pessoas, ou das coisas ao seu redor. É quase como se você tivesse saído de um estado de sonho, porque literalmente foi isso que aconteceu. E aí você começa a tocar em si mesmo, dá um beliscão, você começa a tocar nas coisas e fala, ok, eu tenho uma vida e não estive vivendo nesse momento. Inclusive, isso é uma coisa importante de apontar, né? Que eu falei de desenvolver essa ligação com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental, corpo e mente e tudo mais. Gente, isso é uma coisa muito subestimada. Parece clichê que só o seu coach da academia vai falar pra você, mas isso realmente muda a qualidade da sua vida, porque você vai começar a perceber coisas que acontecem dentro de você e antes daquilo se transformar em uma coisa sintomática, você tem o quê? Você tem a escolha, e não só a escolha, você tem o poder de quebrar com aquilo, de parar aquilo antes de acontecer o pior. E aí, isso é uma das coisas que a gente vê nas pessoas que não têm desenvolvida essa conexão entre corpo e mente. E se você não tem essa moderação, quando você já tem uma tendência, uma afinidade com um certo comportamento ou hábito, é muito fácil aquilo se transformar mais depois na sua criptonita. Então, esses hábitos e distrações podem não ser coisas óbvias ou coisas que a gente já convencionou naturalmente que são coisas tóxicas ou ruins, né? E, em fato, a gente tem que tomar cuidado para não julgar antes e precipitadamente, porque muitas vezes aquilo que é muito pra gente pode ser pouco pro outro e às vezes até necessário, né? Isso sempre depende do quê? Da gente ver a régua de medida de cada um. Né? O que serve pra minha energia que não serve pra você? Isso é importante, porque nós somos seres diferentes. Mas a mente, ela não nasceu pra isso, sabe? Pra gente se acomodar ou se confortar. E eu acho que isso é um dos problemas também que leva a maioria de nós que estamos aqui hoje espiritualizando, mas principalmente as pessoas que não estão espiritualizando e que são contemporâneos a nós hoje, a não conseguirem, não terem força para lidar com as adversidades e com as próprias sombras. Porque já fica demais, né? Eu acho que eu surtei aqui, né, no tema. Eu acho que eu já tô indo para outro lugar. Então eu vou terminar este vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa a comentar sobre isso, tem outras coisas que eu também queria falar mencionar, né, sobre outros conhecimentos, mas aqui é uma coisa mais superficial. Espero que vocês estejam felizes aqui com a minha reaparição. Eu estou feliz com os comentários que vocês também trazem pra mim. Eu fico olhando, fico boba, pensando, nossa, depois de meses essa pessoa ainda veio aqui comentar, né? Vocês são muito fofos. E é isso, gente. Beijos e até mais.